Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial semanal em ZBrush. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para VFX. Eu lembro que esta série semanal de tutoriais é um complemento prático para toda a teoria ensinada no DVD ZBrush Essencial, que estará à venda a partir de 20 de maio em nossa loja virtual. Então, dando seguimento aqui, hoje nós trataremos do aspecto de Poly Painting, ou seja, pintura poligonal. Como dar cor aos objetos esculpidos em ZBrush. Obviamente, nós partiremos da criatura alienígena que a gente vem produzindo nos tutoriais anteriores, e para quem não acompanhou até lá, eu disponibilizei um arquivo contendo esta criatura completa. Basta ir na página de downloads do site vfxproduções.com, faça o download deste objeto e descompacte para uma pasta de sua preferência. Feito isso, basta a gente vir aqui na paleta Tool e clicar no botão Load Tool. Navegamos até a pasta onde descompactamos o arquivo e clicamos aqui em alienígena final.ztl. Para quem não sabe, ZTL significa Z-Tool, que é a extensão que a gente pode salvar ferramentas para o ZBrush. Selecionando o arquivo, clicamos em Open. Em alguns segundos ele carrega, porque é um arquivo já pesado, e ele aparece aqui na nossa paleta Tool. Com ele selecionado, a gente pode clicar, arrastar e imediatamente pressionamos a letra T ou clicamos em Edit Object. Dessa forma, o objeto agora está pronto para entrar em modo de edição. A gente pode então colocar ele aqui na posição desejada para dar então início ao processo de pintura, mas faremos antes algumas considerações. A questão de materiais e coloração no ZBrush possui alguns aspectos fundamentais que eu discuto em detalhe no DVD ZBrush Essencial, mas para efeitos desta videoaula a gente tem que estar consciente de algumas coisas. A mais importante delas é que em ZBrush a aplicação de materiais ela ocorre em modo de prévia. Por exemplo, se eu vir aqui na paleta de materiais e selecionar qualquer material, como por exemplo Reflect Red, você vai notar que vai afetar toda a geometria independente do número de subferramentas. Se abrirmos aqui a paleta Subtool, veremos duas subferramentas separadas, ou seja, o corpo da criatura e seu par de olhos. Então a gente nota que ao selecionar um material diferente, a gente acaba afetando toda a geometria presente na cena, tá? Porque o ZBrush permite que a gente faça uma prévia. Então como que a gente faz para aplicar o material de forma definitiva? Para isso a gente seleciona a subferramenta desejada. Aqui no caso já temos o corpo selecionado. Eu volto na paleta de materiais e eu vou escolher aqui Skin Shade 4. Como a gente pode ver, o material não possui uma coloração de pele, mas ele possui a textura. Ocorre que o ZBrush funciona da seguinte forma com relação à coloração de materiais. Se a gente observar aqui em cima, nós temos M, RGB e mRGB. M significa material e RGB significa cor. Quando a gente tem mRGB, a gente tem uma cor afetando o material. Então eu vou pressionar esse botão aqui, mRGB, e eu vou alterar a cor aqui na paleta de cores para um azul claro, neutro, aqui no centro, tá ok? Então como você pode ver, a coloração acaba afetando o material, conservando a sua textura, sua reflexividade, etc. E agora a gente pode aplicar este material com esta cor, desde que a gente tenha mRGB selecionado aqui. E ainda, para efetivar o comando, nós vamos aqui na paleta ou no menu Color e pressionamos Fill Object. Com isso, agora, este material está aplicado definitivamente à subferramenta. Você vê que na paleta de Subtool aqui agora, ela possui a cor, tá? Azul. Tanto é que se a gente trocar o material aqui agora para um material qualquer, veja que os olhos são afetados, mas o corpo agora possui o material por nós subdefinido. Então,
Façamos o mesmo para os olhos, vamos selecioná-los aqui. E eu vou trocar o material para Jelly Bean e vou colocar uma cor aqui entre o amarelo e o laranja para dar um contraste legal com o azul. E mantendo o mRGB pressionado, eu vou em Color, Fill, Object. Isso faz com que agora o subobjeto ou a subferramenta dos olhos tenha então a sua coloração predeterminada. Então a gente já fez aqui a assimilação do material básico. Vamos retornar a seleção para o corpo do alienígena e vamos começar então a parte de pintura específica. Então a partir de agora nós vamos ver uma série de técnicas de pintura que são opcionais, no sentido de que depende da nossa escolha, da nossa criatividade, do design do personagem acima de tudo. Nós vamos iniciar com uma técnica de texturização para gerar mais organicidade na pele. Então nós vamos aqui na paleta de Strokes e vamos alterar aqui de Dots para Color Spray e vamos colocar uma textura de alfa. Vou pegar o alfa 07 que está aqui também, tá ok? Vou selecionar Stroke e vou diminuir o Placement Variance para 0.2. Se a gente vir agora aqui, podemos aumentar um pouquinho o pincel e pintar sobre a geometria, nós vamos causar também escultura. Por quê? Porque nós estamos com Z-Add acionado. Então eu vou dar Ctrl Z para desfazer o comando. Eu vou desabilitar Z-Add. E outra coisa também, eu estou aplicando o material. Eu quero aplicar só cor. Para isso eu tenho que selecionar apenas RGB. Tá? Então agora se a gente pintar, nós vamos pintar apenas a cor que está selecionada aqui, no caso esse amarelo. Eu não quero, eu vou dar Ctrl Z e eu vou colocar um azul mais escuro aqui para ficar dentro da tonalidade da pele. Então nesse ponto nós já temos a coloração azulada, mas temos uma variação de cor muito forte. Novamente dou Ctrl Z e eu vou então diminuir a intensidade do RGB para algo em torno de 2 ou 3. Dessa forma eu tenho um efeito mais sutil que vai me dar apenas uma texturização que proporciona maior organicidade do objeto. Eu posso aumentar meu pincel aqui, tanto aqui em Draw Size como na técnica de colchete, e eu posso pintar onde eu quiser na superfície, gerando então essa textura, tá ok? Como eu disse anteriormente, eu não vou preocupar em fazer aqui a texturização toda desse boneco, porque o objetivo aqui é abordar as diferentes técnicas. Então, com isso a gente viu aí como gerar essa texturização de pele mais orgânica. Agora nós vamos ver como fazer pinturas de áreas específicas, como a boca, por exemplo. Então a gente vai retornar aqui para Freehand e eu vou tirar o alpha. Vou botar o alpha em off e eu posso aumentar o RGB Intensity para algo em torno de 40, porque agora eu quero a cor mais forte um pouco. Vou trocar então a coloração aqui também para algo próximo do vermelho, entre o vermelho e o rosa. Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel consideravelmente e vou dar um zoom aqui na área da face. E vou diminuir o pincel até que ele fique mais ou menos do tamanho aqui do lábio e começo a pintar. Você vê que agora é uma pintura mais específica, né? Isso é um pouco fora do Ctrl Z. Vou escurecer um pouquinho aqui. Vou diminuir o pincel. Vou diminuir o Z Intensity. E vou dar algumas pinceladas aqui mais escuras, como você pode ver, só para gerar mais textura. E aí eu tenho
a boca do alienígena pintada. A gente pode também aproveitar essa coloração, diminuir bastante a intensidade. Eu posso diminuir o Z-Intensity também, tá ok? Aumentar o pincel e gerar algumas áreas que tem mais presença sanguínea, né? Como que a região dos olhos ainda está um pouco forte. Vou dar Ctrl Z, vou colocar o RGB Intensity em 2 e o Z Intensity em 2. E aí sim eu posso vir aqui e pintar, por exemplo, aqui na região das pálpebras. Eu posso fazer aqui a região da bochecha, que também recebe uma coloração mais escura, mais rosada, vamos dizer assim, né? E eu posso gerar essas áreas onde eu desejar, tá ok? É comum também colocarmos na cor da pele um tom mais escuro e fazermos algumas áreas onde a sombra é natural e escurecermos onde acharmos necessário, tá ok? Então você vai vendo, são técnicas, são opções que a gente tem, mas agora eu vou mostrar a opção mais interessante, sem dúvida, que é a pintura com texturização. Então, no segmento anterior, a gente abordou a parte de escultura e eu mostrei para vocês como fazer texturização utilizando alfas. Normalmente, eu não faria isso, eu deixaria para fazer essa texturização já utilizando cor. Porque agora a gente não tem como fazer essa coloração nessas protuberâncias, por exemplo, aqui na cabeça, onde já tem textura. Mas eu deixei a parte das costas do personagem aqui, ou da criatura, livre para a gente poder fazer isso aqui agora, tá? Então vamos mover para cá. Eu vou diminuir um pouco a escala. E na verdade o processo é simples. Para a gente fazer essa texturização com cor, basta a gente colocar em RGB e colocar Z-Add ativado também. Agora a gente volta aqui no modo Drag Rectangle e escolhe um alpha. Eu vou escolher uma textura qualquer aqui. Eu vou pegar, por exemplo, alpha 22. Você pode escolher a textura que você quiser, tá? Eu vou colocar Z Intensity mais ou menos aqui em torno de 10, 12. E vou colocar o RGB Intensity em 100. Eu quero a cor bem protuberante e a intensidade do pincel aqui para escultura mais branda. Com isso, basta a gente escolher a cor desejada. Eu vou colocar uma cor mais de maior contraste, só para você ver a efetivação disso aqui. A gente está com a simetria ativada, né? Então eu estou clicando e arrastando. Veja que agora a gente gera textura com coloração. Esse é o grande trunfo do ZBrush, né? A gente pode trocar o alfa aqui. Por exemplo, pegar esse alfa 8 aqui. Vou trocar de cor só para você poder notar a diferença. E assim a gente vai gerando todo tipo de texturização com coloração. No caso, o ideal seria a gente ficar dentro do esquema de cor do azul, né? Para não ficar muito fora da realidade. Mas a ideia é essa, né? Então, basicamente, essas são as técnicas que a gente usa. A gente pode ainda fazer a pintura dessas áreas aqui protuberantes, né? Desses bigodes, dessas barbas, vamos dizer assim. Basta a gente tirar o alfa aqui. Vou colocar novamente em freehand. E eu vou pegar aqui um ângulo, tá certo? Deixa eu diminuir meu pincel bastante e aumentar o zoom aqui nessa área. Aqui a questão é mais de girar a câmera de uma forma que você não pegue muita. Se você pintar em cima da parte aqui, você vai certamente afetar a parte de baixo, que é indesejada. Então é sempre bom a gente girar o objeto. E, tá vendo? Eu peguei a parte errada aqui, não foi legal. Vou desfazer esse comando. Esse tipo de pintura requer mais paciência. A gente vai girando
fazendo a pintura com paciência, tentando afetar apenas as partes desejadas. Aqui no caso eu estou com Z-Add, né? Eu tinha que estar só com RGB, eu esqueci de desabilitar. Mas tudo bem. O importante é mostrar qual é a técnica. Aqui eu vou diminuir o pincel, né? A gente pode vir aqui em cima agora com um pincel bem pequeno e corrigir aqui as áreas desejadas. Você viu que aqui eu errei, eu posso pescar a cor, eu clico e arrasto, pego o pick e corrijo aqui agora a área que eu pintei errado, como você pode ver, né? Vou pescar de novo a cor que eu estava usando e continuo fazendo aqui. Então, se a gente retornar agora aqui, pressionar F, é claro que a nossa texturização aqui deixou a desejar. O importante aqui foi mostrar técnicas para vocês, mas a gente pode sempre caprichar em todos os sentidos aqui. Mas eu espero que vocês possam ter tido uma ideia de como texturizar uma criatura com combinação de várias técnicas que aqui foram abordadas. Então, com isso a gente conclui, né, o trabalho em cima dessa criatura, e semana que vem eu já vou trazer uma técnica totalmente diferente para vocês. Nós vamos mover adiante para outras áreas do ZBrush, lembrando que esses tutoriais são todos complementares ao DVD que mostra a parte teórica. Então eu espero que vocês estejam gostando. Vejo vocês semana que vem. Deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX.